As fórmulas normais não são necessariamente leis ou regras que você tem que seguir obrigatoriamente, mas se você não seguir o que elas dizem, a segunda forma normal diz que, primeiramente, a tabela tem que estar na primeira forma normal, e também ela diz que todas as colunas não-chave, que não fazem parte da chave primária, devem depender da chave, devem ser identificadas pela chave. O que significa depender, né? Existe um conceito por trás chamado dependência funcional, que é o conceito da teoria. Vou tentar não entrar nesses detalhes nesse vídeo, mas basicamente dependência funcional significa que quando você tem uma informação, que no caso é a chave, você consegue identificar todas as outras colunas, todas as outras informações. Por exemplo, a gente tem uma tabela aqui chamada funcionário, a mesma tabela do exemplo anterior. A gente tem aqui o código do funcionário, o nome, nascimento e departamento. Se eu te falar assim, olha, me localiza o funcionário Carlos. No caso aqui só tem um Carlos, mas eu posso ter vários Carlos. Então o nome não identifica as outras colunas. O nome simplesmente por si só não identifica o funcionário Carlos, né? Eu posso ter vários Carlos. A data de nascimento também não identifica um funcionário, porque eu posso ter várias pessoas com a mesma data de nascimento. E também o departamento 10, por exemplo, não identifica uma pessoa, porque eu posso ter dezenas de pessoas que trabalham no mesmo departamento. Agora, o código 100 identifica uma pessoa, identifica um funcionário. Dessa forma, quando eu tenho uma coluna, né, uma informação que identifica todas as outras, e essa informação é a chave, e todas as outras colunas somente são identificadas pela chave, então eu estou na segunda forma normal. Aqui eu tenho uma tabela de histórico de ponto, então ela registra, né, toda vez que o funcionário bate cartão lá, bate o ponto, ele insere uma linha. Então eu tenho a chave primária, o código do funcionário, né, o ID do funcionário, e o dia que ele bateu o ponto. Essa é a chave primária, duas colunas, né? Depois a gente tem a hora de entrada, a hora de saída e o nome do funcionário. Então veja, a hora da entrada e a hora da saída, ela é identificada, né, ela depende da chave primária, porque para ter uma hora de entrada e uma hora de saída, eu preciso ter um funcionário e um dia. Agora, o nome do funcionário, ele depende só do código do funcionário, ele não depende do dia, né? O funcionário não muda de nome todo dia. Então, o nome do funcionário, ele não depende de toda a chave. Ele depende só de uma parte da chave, que no caso aqui é o código do funcionário. Mas hora de entrada, hora de saída, sim, depende de toda a chave, né? Eu tenho um funcionário e um dia específico que identifica, determina qualquer hora de entrada e hora de saída. Então essa tabela ela não está na segunda forma normal, porque a coluna nome do funcionário ela não depende de toda a chave, ela precisa depender de todas as colunas da chave. No caso aqui ela depende só da primeira coluna, código do funcionário. Para que a gente possa transformar essa tabela na segunda forma normal, a gente tem que fazer um processo de normalização, igual a gente fez na primeira forma, que é um pouco diferente. Aqui a gente precisa só remover a coluna nome do funcionário, porque ela já existe na tabela de funcionários. Então esse modelo, que é composto por duas tabelas, né, a tabela funcionário e a tabela histórico ponto, na tabela funcionário eu tenho ela na segunda forma normal. Por quê? Porque todas as colunas não chave dependem da chave, né? Todas as colunas nome, data de nascimento, departamento, eu consigo localizar só passando o código do funcionário, né? Então todas essas colunas dependem da chave. Agora, histórico ponto é a mesma coisa. Hora de entrada e hora de saída, essas informações elas dependem da chave, que é composta por duas colunas, que é código do funcionário e o dia que ele bateu o ponto. Então, quando eu tenho todas as colunas não chave que são identificadas, né, dependem de toda a chave, quando eu tenho todas as tabelas no modelo que tem essa característica, como a gente vê aqui no caso dessas duas tabelas, eu posso dizer que o modelo está na segunda forma normal.